Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 3 de julho. E o presidente Lula anunciou a terceira edição do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em julho, com foco em investimentos em ferrovias, portos e aeroportos. O anúncio foi feito durante uma cerimônia de lançamento das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste em Ilhéus, na Bahia. Em seu discurso, Lula disse que, além do novo Programa de Desenvolvimento e Infraestrutura, serão lançados os programas Água para Todos e Luz para Todos, mas não indicou datas para cada ação. De acordo com Lula, o novo PAC vai abranger principalmente obras de infraestrutura, além de unidades habitacionais contempladas pelo Minha Casa Minha Vida. E o presidente Lula deve assinar hoje a lei que muda a CLT, a consolidação das leis do trabalho. O objetivo é assegurar igualdade de salários entre mulheres e homens. Em cerimônia na base aérea de Brasília, o presidente Lula vai mudar a consolidação das leis do trabalho, a partir do projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens nas mesmas funções. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e pelo Senado Federal no mês passado. O presidente também vai sancionar a lei que garante no programa Bolsa Atleta a manutenção do programa da Bolsa a atleta gestante ou puérpera. Lula sanciona ainda a mudança no Estatuto da Advocacia para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais tarde, o presidente embarca para Puerto Iguaçu, na Argentina, onde participa da reunião da cúpula do Mercosul. No encontro, o Brasil vai assumir a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. E nesse período, o governo brasileiro vai defender, junto aos demais membros do grupo, a necessidade de realinhar o processo de integração regional. Na cúpula, o chefe do Executivo brasileiro também deve tratar com os demais chefes de Estado as negociações que visam o acordo entre o bloco e a União Europeia. A internet 5G completa um ano no Brasil, com mais de 8 milhões de usuários. A Anatel disse que a cobertura foi superada, mas o sinal ainda apresenta interrupções. Um ano depois do lançamento, a tecnologia de quinta geração para celulares de banda larga já é uma realidade para cerca de 30% dos municípios brasileiros. Isso representa 8 milhões de pessoas com a faixa liberada para receber o 5G. Apesar do avanço, ainda há relatos de pessoas que não conseguem usar o 5G o tempo todo. Segundo o Sindicato das Empresas de Telecomunicações e Conectividade, a tecnologia está avançando em uma velocidade superior à do 4G, que demorou cerca de 1 ano e meio para chegar a 7 milhões de usuários. A Anatel já autorizou 1.610 municípios a receberem o sinal 5G, mas até agora, 150 têm a tecnologia disponível para uso. São as cidades maiores que juntas reúnem 43% da população brasileira. Mas mesmo nos municípios que já têm a tecnologia disponível, algumas pessoas relatam que não estão conseguindo usar o 5G o tempo todo. Mesmo com um aparelho compatível com essa tecnologia, é importante estar mais perto de uma antena 5G que tem alta capacidade de transmitir dados, mas tem alcance menor. De acordo com a Anatel, as empresas estão obrigadas a instalar uma antena para cada 100 mil habitantes. Em 2025, isso aumenta para uma antena a cada 10 mil habitantes. Nos destaques internacionais, os prefeitos da França convocaram uma mobilização para hoje contra a onda de violência no país. Os distúrbios começaram após a morte de um jovem na semana passada, assassinado pela polícia. O protesto foi convocado por prefeitos que pediram que a população expressasse oposição aos distúrbios que parecem estar em queda após uma semana de violência noturna. Continuamos a apelar a todos os residentes em toda a sua diversidade para que a violência que cessou ontem à noite continue neste caminho. Esperamos que se faça justiça a Nahel e que o apelo da família dele, em particular da sua avó, para parar a violência e os danos sejam ouvidos e respeitados.
et notamment par sa grand-mère, soit entendu et respecté. O apelo a uma mobilização cívica dos cidadãos em busca do retorno à ordem foi anunciado depois de um ataque na madrugada de domingo contra a residência de um prefeito da região de Paris. Um comunicado divulgado pelos prefeitos afirma que os graves distúrbios registrados desde 27 de junho estão atacando com extrema violência símbolos republicanos como prefeituras, escolas, bibliotecas e a polícia municipal. Os distúrbios começaram na noite de 27 de junho, após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos atingido por um tiro à queima-roupa durante uma operação policial para controlar o trânsito. Após 5 noites de violência urbana, o número de detenções caiu na madrugada de segunda-feira e também não foram registrados grandes incidentes. E a avó desse adolescente morto, como vimos anteriormente, pediu fim dos protestos na França. Mais de 1.300 pessoas foram presas nas manifestações. A avó do adolescente Nahel, morto durante uma blitz no subúrbio parisiense, disse neste domingo que deseja que o tumulto nacional desencadeado por seu assassinato termine após a 5ª noite de distúrbios. Ela disse que os manifestantes estavam usando a morte de Nahel, de 17 anos, na última terça-feira, como desculpa para causar estragos e que a família queria calma. Os últimos tumultos após o funeral de sábado para o jovem foram menos intensos do que na noite anterior, disse o governo. O ministro do Interior, Gerald Darmanin, disse que 45 mil policiais seriam novamente mobilizados na noite de domingo. Desde que Nahel foi baleado, os manifestantes incendiaram carros e saquearam lojas, mas também visaram instituições estatais como prefeituras e delegacias de polícia. E o Centro Internacional para a Acusação do Crime de Agressão começou a operar hoje. O órgão, composto por policiais da Ucrânia, da União Europeia e dos Estados Unidos, deve auxiliar nas investigações sobre o crime de agressão por parte da Rússia contra a Ucrânia, desde que a guerra começou em 24 de fevereiro de 2022. A instituição foi criada porque o Tribunal Penal Internacional, competente para julgar os crimes internacionais mais graves, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão, não pôde processar a Rússia, já que o país não é parte do tribunal. Dessa forma, o centro servirá para garantir que as evidências relevantes sejam devidamente protegidas e que as investigações contra a Rússia possam começar dentro das estruturas legais existentes. Até o momento, as autoridades estão analisando mais de 93 mil relatórios de crimes de guerra e apresentaram acusações contra 207 suspeitos em tribunais domésticos. A Ucrânia quer que crimes de agressão sejam julgados em um tribunal especial, uma ideia apoiada pela maioria dos países da União Europeia, Estados Unidos e Grã-Bretanha, entre outros. Ainda não está claro sob qual base legal esse braço do Tribunal Penal Internacional será criado. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.